Bom dia. Hoje quero falar de um assunto polêmico. Polêmico por causa de preconceitos. E eu vou falar desse assunto porque tem muitas pessoas me pedindo para falar. E eu vou falar sobre homossexualidade. Porém, quero deixar bem claro que vou falar sem nenhum preconceito. Ao contrário, com muito carinho e respeito por todos os seres humanos, pois somos todos irmãos, filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus, e por isso todos merecem respeito. Inclusive, eu só quero falar desse assunto com a pura intenção de esclarecer e orientar, ajudar o entendimento de como se deve comportar um ser humano, um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro semelhante a Deus. A gente vê por aí muito preconceito. Existem pessoas que chegam ao absurdo de excluir, maltratar, até mesmo a espancar e matar um ser humano porque ele é homossexual. Mas se nós observarmos a palavra de Deus, as sagradas escrituras, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, veremos que Jesus o tempo todo nos ensinou a sermos acolhedores, a sermos compreensivos, a sermos pessoas que acolhem, que abraçam, né? Que inclui todos os seres humanos, respeitando e até mesmo amando. Assim foi os ensinamentos de Jesus. E nós sabemos, infelizmente, que existem pessoas religiosas que parecem não ter entendido os ensinamentos de Jesus ou são fracas diante das realidades da vida e agem de maneira incoerente aos ensinamentos de Jesus. Infelizmente, existem pessoas religiosas que também excluem e maltratam um irmão pelo fato de ser homossexual. Com toda a humildade, carinho e respeito, quero dizer que agindo assim, estaremos agindo errado, pois precisamos amar, respeitar, acolher, abraçar e incluir os irmãos todos, obedecendo aos ensinamentos de Jesus. Mas eu quero ao mesmo tempo também falar de forma carinhosa e respeitosa aos nossos irmãos homossexuais. Quero mostrar para eles o que Deus espera de todos nós seres humanos. E vou falar de coisas que estão
na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Está escrito, por exemplo, assim: um homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. E é claro, vice-versa. A mulher deixará seu pai e sua mãe e se unirá ao seu esposo. E os dois serão uma só carne. E também temos na Sagrada Escritura, nas palavras de Deus, o mandamento da lei de Deus relacionado à sexualidade, que é não pecar contra a castidade. Encontramos também na palavra de Deus que quando uma pessoa pratica sexo fora do casamento, ou seja, antes de casar, ou traindo a esposa ou ao esposo, estará cometendo adultério. Conclusão: o sexo é sagrado. Deus espera que seus filhos respeitem o seu próprio corpo e o corpo do irmão ou da irmã, pois é templo, é morada de Deus. Que respeite Deus que habita em si e no outro. E que lembrem sempre que o ser humano não é um animal irracional, que nós somos imagem e semelhança de Deus, somos filhos de Deus, nós somos um ser espiritualizado e que precisamos deixar esse Espírito Santo Deus que faz morada em nós ser o nosso eu, o nosso todo. E assim teremos força para controlar nossos instintos, nossos desejos, que nós não podemos ser pequenos, nos ausentarmos do Espírito Santo e vivermos feito animais vorazes, animais loucos pelo sexo. Precisamos controlar os desejos e entender que Deus deixou o sexo para a procriação. Por isso ele é sagrado. O sexo não deve ser feito de forma a ser uma libertinagem, um ato irresponsável, desespiritualizado. Deus espera que nós entendamos que o sexo é para ser praticado dentro de um casamento de forma santa e sagrada, não feito animais irresponsáveis. Lembrando que somos filhos de Deus, semelhantes a Deus, espiritualizado, o Espírito Santo de Deus mora em nós e nós temos toda a capacidade de ser grande, de controlar os nossos desejos. E que o sexo dentro do casamento é sagrado e fora do casamento ele é pecaminoso. Como dizia o Padre Léo, ao praticarmos o sexo dentro do casamento, nós servimos a Deus. E ao ter um filho a partir do sexo,
nós reproduzimos Deus, porque o ser humano é uma cópia de Deus. Assim dizia o Padre Léo. E que dentro do casamento servimos a Deus. E fora do casamento, ao praticar o sexo, nós servimos ao diabo. Essas são as palavras do nosso querido Padre Léo. E precisamos entender que o sexo Deus deixou de forma sagrada para ser nós possamos praticar o sexo como sobremesa após um casamento num altar diante da comunidade e sobre as bênçãos de Deus. Aí o casal está liberado para praticar o sexo de forma responsável e sagrada, após assumir todos os compromissos de fidelidade, todos os compromissos familiar. Aí sim se está autorizado por Deus o sexo que é santo e sagrado. E como já disse, fora do casamento, é um adultério, é uma fornicação, é um pecado contra a castidade. Portanto, quero falar aqui não somente para os homossexuais, mas para você que também está ainda namorando ou que está apenas noivo. Eu sei que o papo fica meio careta, mas, por favor, observem as Escrituras. Eu só estou falando da palavra de Deus, o que Deus nos pede através da sua palavra. Se você ainda não se casou, está apenas namorando, está ainda apenas noivo, você não está liberado para o sexo. Portanto, estaria pecando contra a castidade, estaria fornicando, estaria cometendo adultério. Deus precisa esperar a bênção de Deus para que tenha o sexo sagrado, com o principal objetivo da procriação. A Sagrada Escritura também diz: crescei e multiplicai, enchei a terra e cuidai dela, né? Então o sexo está aí na palavra de Deus por várias vezes, de forma santa e sagrada para a procriação. Portanto, entre um casal com condição para a procriação. O sexo fora do casamento é pecaminoso. E é preciso ser feito entre um casal. E eu quero dizer o seguinte, com todo respeito, mas as pessoas hoje usam dizer casal gay. Mas não existe casal gay, casal homossexual, né? Não existe. Porque a palavra casal significa macho e fêmea ou homem e mulher. Duas pessoas do mesmo sexo nunca foi e nunca será casal. E a palavra casamento, inclusive, vem de casal também, como se disséssemos casalmento, né? Casamento. Casou-se pessoas do sexo oposto. Duas pessoas do mesmo sexo nunca foi e nunca será casal. Portanto, se praticarem sexo, estão pecando. Quero ir um pouquinho além aqui também, que algumas pessoas são até religiosas ou moralistas e cheias de preconceito com os irmãos homossexuais, querem falar mal, às vezes querem até espancar, maltratar, excluir, mas trai a esposa ou a esposa trai o marido. Estão pecando do mesmo jeito que os homossexuais estão fazendo sexo fora do casamento, fora da bênção de Deus, fazendo por puro instinto animal, por puro desejo da carne. E
a carne tem que obedecer ao Espírito. O Espírito tem que estar sob controle, dominando tudo. Porque o Espírito que habita em nós é o Espírito Santo Deus. É Ele que tem que ser nosso eu e comandar tudo. Então, sexo está liberado por Deus somente dentro do casamento com a principal finalidade de procriação. Fora do casamento é um pecado, como dizia o Padre Léo, serve-se ao diabo ao praticar o sexo. Dentro do casamento serve-se a Deus. Portanto, se você não consegue sentir desejo por pessoas do sexo oposto, por favor, você também é filho de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é um templo da sabedoria do Espírito Santo Deus. Respeite isso e faça como a Virgem Maria, mãe de Jesus, e o próprio Jesus Cristo. E muitas pessoas também fizeram isso na época de Jesus aqui na Terra. Imite-os. Jejue o sexo. E entregue-se de corpo e alma para Deus. Você ganhará muito mais, porque assim estará entrando na vida eterna. Amém?